que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês que neste momento estão me vendo e ouvindo a palavra, que eu quero tomar por base a palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e eu quero ler do versículo 5 ao versículo 11. E diz assim: E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas dentro da porta guardavam a prisão. E eis sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me tirou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Graças a Deus. Eu quero aproveitar para pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus irmãos, a obra de Deus é poderosa, meus irmãos. E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas existe um ser que nós chamamos Deus, que Ele é Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, a Trindade divina, que enche a terra com todo o seu poder. Herodes estava na perseguição contra a igreja. Já tinha mandado matar a Tiago. E agora, como os judeus gostaram daquilo, porque a perseguição estava muito forte contra a igreja, mandou prender Pedro também. E pelo que eu poderia entender, ele deixou que fosse guardado cerca de 16 soldados. Ele ia matar Pedro, ia degolar também, mas não fazia parte do plano de Deus. Alguém poderá perguntar: por que Tiago foi degolado? Mas não se sabe, está na mão de Deus. Mas Pedro ele não deixou. Por que ele livrou Pedro e não livrou Tiago? Não sabemos, mas Pedro estava dormindo na prisão, meus irmãos. Parece que Pedro estava tranquilo, porque ele estava preso na prisão, tinha guarda nas portas, uma e outra porta, e ainda com correntado, me parece, pelo que eu pude compreender, um guarda de um lado, o guarda do outro, ele não podia sair, e estava tranquilo. Mas de repente, o nosso Deus, irmão, é de Deus de poder, de obras incríveis. De repente, luz, um brilho, aparece uma luz que raia na prisão. E parece que essa luz foi de uma maneira que os guardas que estavam talvez dormindo junto com Pedro, porque estava acorrentado, nem notaram. E o anjo começa a falar com Pedro: te prepara para sair, Pedro. Essas outras palavras: põe a tua roupa, vamos embora. E quando a luz resplandece, meus irmãos, que coisa gloriosa, as cadeias saíram das mãos de Pedro. Soltou-se. Coisa gloriosa, né? E foi de uma maneira tão poderosa que Deus agiu, que nós não notamos reação nenhuma dos soldados. Parece que permaneceram dormindo, ou ficaram dormindo, ou caíram como mortos. A palavra não entra no mérito. E o anjo disse: Pedro,
vamos embora, tá hora, meus irmãos. Aí sai, passa o primeiro guarda, o segundo guarda, aí até a rua. Pedro está pensando, irmãos, que é um sonho. Eu acho que está pensando que é uma visão. Quando ele chegou na rua, é que ele notou, agora foi para casa, né? E aquela moça, e Pedro está batendo, e a moça olhou, não abriu a porta, foi lá para dizer, porque a igreja estava orando, um grupo de crentes estava orando por Pedro, e quando ela disse que era o Pedro, eles não acreditaram. Meus irmãos, vamos criticar um pouquinho nossos irmãos, é nós mesmo. Eles estavam orando para Pedro ser liberto. E Pedro está batendo, eles não acreditaram. E parece que eles não estavam confiando muito na oração. São coisas que acontecem. Mas voltaram e Pedro contou a história, o que aconteceu, meus irmãos. E saiu dali, Pedro foi para outro lugar, se livrou, meus irmãos. Isso aí acontece. Às vezes nós lemos história de nossos irmãos que estão lá na China, que é um país comunista, e persegue os cristãos. E quantas libertações, irmãos! Quantas libertações! E aí é uma perseguição muito grande, irmãos. Mas Deus sempre liberta. E a obra dele é poderosa. Deus tinha obra com Pedro. E não adianta, tem que fazer a obra. Quem é o homem para impedir? Quem é o Herodes? Quem é o soldado? Herodes era chamado Herodes Agripe. Sabe o que aconteceu com Herodes Agripe? Foi comido de bicho. Ele deu um discurso e o povo achou que era de voz de Deus e ele veio dar glória a Deus. Não, foi comido de bicho. E Pedro continuou para fazer a obra. É assim que Deus faz. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nas mãos de Deus. É Ele que enche a terra com seu poder. E nós podemos entender e dizer que é uma verdade. Entre os céus e a terra tem muita coisa além do que nós podemos entender, meus irmãos. Graças a Deus. Então, vamos continuar pregando a palavra, anunciando, proclamando. E como disse a palavra, há tempo e fora de tempo, que na oportunidade, vamos pregar. E deixa com Deus. Ele é que garante, Ele é que resolve. Não sou eu que vou salvar nem você, mas compete a mim pregar. E deixa que o Espírito Santo trabalhe. Graças a Deus por isso. Eu quero orar agora. Pai eterno, Deus bendito, Deus de amor, abençoa todo o teu servo que estão me ouvindo e vendo, Senhor. E vai levantando ganhadores de almas, Senhor. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.